no livro do profeta Daniel, capítulo de número 9. Versículo 2 diz que no primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, compreendi pelas Escrituras, conforme a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. O versículo 2 já começa a deixar alguns ensinamentos importantes para nós. Primeiro, a igreja precisa ser uma igreja que compreenda as coisas que estão acontecendo, o tempo que está vivendo, não pelas notícias gospel, não pelos sites da internet, não pelas piadinhas de WhatsApp, pelos fake news, não. Mas Daniel está dizendo que ele compreendeu o que estava para acontecer e o que estava acontecendo pelas Escrituras. Ele lendo a palavra do Senhor dada ao profeta Jeremias, ele compreendeu o seu tempo. Sabe por que que muitas pessoas não compreendem o tempo que está vivendo? Porque não compreende a palavra de Deus. Por não ler, ou por ouvir apenas uma mensagem motivacional, ou por apenas ouvir uma mensagem que te vai fazer alegre, que vai te fazer feliz, que vai te sentir bem, não entende a situação e vive uma vida com Deus, uma vida desprendida, descompromissada com Deus. Então Daniel, lendo, Daniel entendendo as palavras do profeta Jeremias, ele compreendeu que a desolação de Jerusalém iria durar 70 anos. Ele começou a ver, esse tempo de escravidão não é para sempre. Esse tempo de escravidão tem limite. E nós precisamos aprender a entender o tempo que nós estamos vivendo, entender as coisas que estão acontecendo, entender que até mesmo as situações de dificuldades e de problemas, elas não estarão dominando a nossa vida, porque Deus já liberou uma palavra de libertação para nós. Porque o que Daniel compreendeu pelas Escrituras é que já havia uma palavra de libertação para o povo de Israel. E eu preciso aprender todos os dias, diante de todas as circunstâncias, que já existe uma palavra de libertação para a minha vida, para a sua vida, uma palavra de cura, uma resposta, já existe uma palavra de vitória, que Deus já liberou, mas eu preciso compreender. Sabe por que que muitos são derrotados? Porque não compreenderam ainda a palavra de vitória que Deus já deu. Imagina se Daniel e aquele povo não compreendesse que seriam 70 anos. Seria uma boa oportunidade para o diabo escravizar por mais anos. Pessoas estão escravizadas por mais tempo do que Deus permitiu, porque não se apegaram à palavra de Deus. Então, a primeira coisa que esse texto diz para a gente, de fundamental importância, é isso. Eu tenho Daniel, você tem Daniel como um exemplo para a vida. Então, vamos dar valor à palavra do Senhor, vamos nos aprofundar na palavra do Senhor, porque nela nós vamos compreender que as desolações, frustrações, problemas que afetam a nossa vida têm tempo limitado. Chegará o fim do seu problema. Amém? Creia que o seu problema não será eterno. O seu problema tem hora, data, minuto, segundo, já está marcado para acabar, porque Deus já liberou esta palavra de vitória. Mas se você não compreende o tempo, se perde. Versículo 3. Então veja que Daniel, ele chega e ele compreende as coisas. E parece que isso nos dá assim, uma sensação de alívio. Então, se eu sei que
70 anos durará a escravidão de Israel pela Babilônia. Eu posso ficar tranquilo, porque com 70 anos Deus vai libertar todo mundo. Não. Quando essas coisas vêm à nossa mente, quando nós vemos, nós devemos ter a mesma atitude que Daniel teve. O versículo 3 diz: por isso, porque ele compreendeu. E você sabe que as pessoas não oram porque não compreendem a palavra. E muitos compreendem e não dão valor à oração, achando que vai ser uma mágica. Por isso me voltei para o Senhor Deus com orações e súplicas. Quando Daniel descobriu na palavra que tinha uma promessa de libertação do povo de Israel com 70 anos de escravidão, que não ficaria mais do que esse tempo, ele volta-se para Deus e ele começa a orar mais intensamente. Ele não diz assim: agora eu posso descansar. Pelo contrário, agora eu tenho que orar mais intensamente. E ele volta-se para o Senhor com orações e súplica. Ele volta-se para o Senhor com jejum. Que nesta semana seria muito bom. Nós não vamos fazer campanha de jejum, porque isso aí é o seu coração. Tirar um tempo para jejuar. Porque faz bem. Não estou dizendo faz bem à saúde, estou dizendo faz bem ao nosso espírito. Então, Daniel, orações, súplicas, jejum, em pano de saco e coberto de cinzas, para mostrar a sua confissão e o seu arrependimento, a sua humildade, a sua necessidade da misericórdia de Deus. É isso que representa. Às vezes nós oramos com corações carregados de orgulho. Eu estava vindo para cá hoje, e eu estava conversando com Débora, e nós estávamos conversando um pouquinho a respeito sobre oração. E eu estava falando para ela que existem situações que fazem com que as nossas orações não saiam nem do chão. Não é dizer que bateu no teto e voltou. Não sai do chão. Que as nossas orações não são colhidas. Por exemplo, pecados não confessados, ressentimentos com pessoas. Como alguém pensa que a sua oração será atendida se tem ressentimento com pessoas? Se não perdoa, se tem mágoas no coração. Como? Se Jesus disse que a oferta não é aceitável, oferta financeira, primeiro vá pedir perdão ao seu irmão. A mesma coisa, tem pessoas que acham que por orar forte, porque gritar, por chorar, por bater pé, por socar mesa, por chutar púlpito, não importa se o coração está cheio de mágoas, ressentimentos, se o coração tem falta de perdão, se o coração está lá com problemas. O que Deus está querendo, em primeiro lugar, é consertar os seus problemas, acertar a sua vida, para que as suas orações sejam ouvidas e a glória do Senhor seja manifesta no seu coração. Amém? Às vezes nós perguntamos, por que oramos tanto? E parece que nada acontece. Porque o diabo, ele está... Não. Olha para dentro de si. Veja o que está no seu coração. Veja o que diz a palavra de Deus. E o que nós vemos é que Daniel chega, veja, Daniel entendia disso e deixa-nos como exemplo, que no versículo 4 ele diz: orei ao Senhor, ao meu Deus, e confessei. Ele não deixou de lado, Jesus vai voltar, então isso aí já está consumado, Jesus vai voltar, eu vou ficar cantando, louvando, assistindo o culto, dando dízimo, dando oferta e vou para o céu. Não, eu tenho que compreender e orar a respeito disso. Deus ia libertar Israel, Daniel foi lá, eu vou orar sobre isso, eu vou jejuar sobre isso, eu vou me humilhar,
para que isso se cumpra, para que a misericórdia do Senhor venha sobre a minha vida. E ele chega e também confessa, porque Daniel entendia que a vontade de Deus, a resposta de Deus, não vem à vida do homem sem confissão de pecado. Então nós vemos que aí começa a oração, e Daniel começa a orar, e se você quiser, você vai ler o capítulo 9 todo, e você vai ver o significado e essa oração de Daniel. Veja, a motivação da oração. Nós queremos conversar sobre a oração. A nossa motivação é entender a vontade de Deus. Nós vamos passar uma semana orando. Nós temos separado cultos específicos para oração. Nós temos estimulado termos o nosso momento de oração. Para quê? Qual é a minha motivação? Por que eu procuro Deus para orar? Para falar com Ele. Para entender a vontade de Deus. Nós atropelamos às vezes. Às vezes nós estamos querendo grandes milagres, até porque nós temos necessidades urgentes. Mas nós precisamos entender a vontade de Deus, entender os desejos de Deus. A oração significa uma conversa com Deus. E quando nós conversamos com os nossos amigos, o que nós fazemos é entendê-los, é compreender quais são as suas vontades, o que eles pensam, o que eles querem, até para que a nossa amizade seja levada de uma maneira agradável. Por isso que muitas das vezes nós abrimos mão de falar sobre certos assuntos. Abrimos mão de comentarmos algumas coisas. Abrimos mão de falarmos sobre algumas situações. Para quê? Para que a nossa amizade, já que eu entendi, então a nossa amizade permaneça. Você começa a me entender e você sabe das minhas fraquezas e dos meus gostos. Se você quiser manter amizade comigo, você vai ter que, não vai ficar toda vez que encontrar comigo espetando na minha fraqueza, nem eu espetando na sua fraqueza. Deus não quer ficar espetando na nossa fraqueza, ao contrário, Deus quer que a gente ore e tenha uma compreensão da vontade dele e nós venhamos a perceber que nós precisamos mudar na nossa vida. Então, Daniel, ele tinha uma motivação, entender a vontade de Deus, entender os desejos, as promessas de Deus. Sabe por quê? Porque esse é o maior motivador da oração. Às vezes nós falamos assim, você traga a sua blusa, traga a blusa do seu parente, tudo isso é maravilhoso e é válido. Mas a motivação maior da oração é eu estar com Deus, em intimidade com Ele, para Ele revelar a sua vontade a mim. Será que se esses dias que você tem trazido, tem pedido, e muitas das vezes, quantas pessoas estão esperando respostas de Deus aí há tempo? Há mais de um ano. Tem orado e estão esperando resposta de Deus. Há mais de um ano, levante sua mão. Há mais de 2 anos. Há mais de 3 anos. Tem pessoas esperando respostas de Deus há mais de 3 anos. Isso não interfere na sua comunhão com Deus. Continua crendo que Deus é Deus. Continua crendo que Deus responderá no seu tempo. Isso não o afasta. E quantas pessoas hoje desistiram da oração? Sabe por quê? Porque não compreenderam quem Deus é. Não compreenderam a vontade. Tem coisas que não vão ser resolvidas de um dia para outro. Tem respostas que não são, eu fui ao culto de oração e Deus me respondeu e no dia seguinte eu já tinha o milagre. Existirão coisas assim. Nós tivemos milagre aqui
que a gente há muito tempo não tinha visto na igreja, e graças a Deus, e Deus quer fazer mais coisas, mas existem coisas que estarão sendo trabalhadas nas nossas vidas. E estarão sendo respostas de Deus, não com solução, mas com a força para você vencer os problemas, para você estar vivo, para você estar temente a Deus, persistente com Deus, ainda que o problema exista. A palavra de Deus diz que o apóstolo Paulo tinha um espinho na carne. Os teólogos, eu acho que devem ficar assim, enlouquecidos para descobrir o que é isso. Enlouquecidos. Eu acho que o teólogo ele deve ficar, qual espinho? E você for ver, tem várias especulações. O mais importante é que mesmo com o espinho na carne, mesmo passando por momentos de escassez, mesmo passando por momentos de doenças, mesmo passando por momentos de tristezas, o apóstolo Paulo pôde dizer: eu aprendi a viver contente em qualquer situação. Esse é o crente que aprende a viver contente em qualquer situação. A escassez durou para sempre? Não. As doenças para sempre? Não. O espinho na carne? Sim. Mas isso não afetou a vida de Paulo. Existem espinhos na nossa vida que serão muito difíceis de serem retirados, mas Deus nos responde à oração, nos dando força para que a gente possa estar suplantando. É na oração que há a percepção do reino de Deus. É que eu percepção do que é o reino de Deus. E se eu tenho essa percepção do reino de Deus, eu passo a buscar o reino de Deus. Mesmo tendo os nossos problemas familiares, financeiros, de saúde e de todos os tipos de problemas que nós passamos, eu passo a buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar, é o propósito da minha vida, buscar o reino de Deus. Mas eu tenho que perceber o que é o reino de Deus. Os discípulos ouviam Jesus e perceberam, mesmo não entendendo tudo, mas perceberam que ali estava chegando o reino de Deus. E eles deram as suas vidas. Nós vivemos nos dias de hoje, onde há um sistema de governo mundial tentando destruir aquilo que é de Deus. Mas veja, eu entendo, eu tenho a percepção do que é o reino, me lanço ao reino e eu começo a buscar o seu reino. Para quê? Para que os propósitos do reino sejam cumpridos na minha vida, na vida da minha família presente. Hoje, minha família presente hoje, vamos botar de mim para frente, quem? Eu, Débora, João, Davi e Jéssica. O propósito de Deus daqui para fora, claro, tem nossos pais, tem os parentes, mas veja, eu estou falando da minha geração, eu tenho que entender, não apenas para mim, propósitos para essa geração, propósitos para a minha família. Vou estar trabalhando amanhã, eu tenho que entender que Deus tem propósitos na minha vida profissional. E esses propósitos não fogem do reino de Deus. Qual o plano de Deus? O plano de Deus é salvar o perdido. O plano de Deus que Daniel percebeu foi qual? Babilônia. Você já era, porque 70 anos, Deus liberta o seu povo. Em todas as fases, quando nós pegamos os reis, os profetas, eles entendiam o plano de Deus. O plano de Deus hoje não é: vamos construir uma grande catedral, vamos construir um templo de 10 andares, vamos construir um sítio para acampamento de 1000 jovens. Não, isso não é plano de Deus. Isso é plano de homens de Deus. Mas não de Deus, porque o plano de Deus é salvar o perdido. E eu tenho que entender isso. E quem entende e crê neste plano, veja, quem entende que o plano de Deus é salvar o perdido, primeiro, ele intercede pelo perdido. Vamos francamente diante de Deus, você não vai responder publicamente, mas responda na sua mente e no seu coração.
Quantas vezes nesta semana você intercedeu pelos perdidos? Se nenhuma, sinto muito, você ainda não compreendeu o plano de Deus. Você se dá muito bem dentro de uma igreja, mas não compreendeu o plano de Deus, porque o plano de Deus é salvar o perdido. Jesus veio, morreu para que o perdido fosse salvo. Nós estávamos perdidos e fomos salvos. E nós praticamente ainda não entendemos que o plano de Deus é salvar o perdido. Quantas vezes nós intercedemos? E me desculpa, não tem esse negócio de desculpa, pastor, não tem que ficar pedindo desculpa não. Olha só, a realidade. Ah, Senhor Jesus, abençoe a nossa nação. Não é assim não, é interceder pelo perdido. Jesus, abençoe a nossa nação, então aquele perdido que está ao meu lado tem que ser alcançado para Cristo Jesus. Porque tem igrejas que querem que Deus haja em Bolsonaro, mas não querem que Deus haja nela. Que olha as pessoas perdidas e nada fazem, e acham, como os judeus da época, que a solução é política, a solução é espiritual, a solução é Jesus Cristo. Amém? Você entendeu isso? Ore pela sua nação, mas interceda pelo perdido que está ao seu lado todos os dias. Não adianta eu orar pela Niterói, vamos orar pela nossa cidade. E todos os dias a gente olhando os perdidos e não intercedendo por eles. Amigos nossos que estão perdidos, não intercedemos por eles. Então, quando nós entendemos o plano de Deus, nós intercedemos pelo perdido. E veja que a primeira coisa que Daniel fez foi orar e foi confessar os pecados. Um detalhe, Daniel, claro, ele tinha pecado. Não pense que Daniel era puro, santo, perfeito, São Daniel. Não, ele era um homem comum, que buscava a Deus. Mas ele estava longe dos pecados do povo de Israel, porque ele temia a Deus. Mas ele chega e diz: eu vou confessar os nossos pecados. O problema é que a igreja, primeiro, é difícil confessar os seus, gosta de confessar os pecados dos outros. Mas o pecado dos outros também tem que ser o nosso. A intercessão, a oração intercessória, sou eu me colocando no lugar da pessoa. Então, por exemplo, eu chego e vou orar por Davi. Uma oração intercessória. Eu vou me colocar no lugar dele. Então não é eu chegar apenas e dizer: perdoa os pecados do Davi, dê força a Davi para vencer. Perdoa os nossos pecados, dá-nos força para vencer, porque é uma intercessão, não é uma oração por ele. Amém? Entendido? Vamos repetir para que todos prestem atenção. Vou orar pelo Fernando. Eu não vou chegar e dizer: Senhor, perdoe os pecados do Fernando. A oração intercessória: Senhor, perdoe os nossos pecados, porque eu estou junto dele, intercedendo a Deus. Daniel podia chegar e dizer assim: Senhor, perdoe o pecado de Israel, que te abandonou. Mas Daniel chega e diz: eu confesso os nossos pecados. Porque tem muitas pessoas que ficam orando para que perdoe o pecado dos outros, mas os seus corações estão cheios de pecados. Então isso é a oração intercessória. Eu tenho que me ligar, veja, não é ligar espiritualmente na vida do mundano. Eu tenho que me ligar no propósito de Deus da vida do mundano, que ele seja resgatado da perdição. E veja que eu tenho que entender isso, porque há uma palavra que Jesus Cristo veio a esse mundo para que todo aquele que nele crê seja salvo e tenha vida eterna. Então eu tenho que crer nisto, entender isto, então eu vou interceder por isto.
Amém? Então, o plano de Deus salvar o perdido. Então, quem entende e crê neste plano, intercede pelo perdido. Segundo, deseja que o plano seja realizado. Não é só interceder. Quantas igrejas, e nós mesmos, quando não estou falando mal das igrejas, nós oramos pela nossa cidade, oramos pela nossa nação, até jejuamos por isso, mas quantas pessoas desejam que isso seja realizado? Mas é desejar desejando. Não é assim, eu desejo. Quem deseja ter uma BMW? Quem deseja ter um apartamento de 5 quartos, cobertura duplex? Não são esses desejos, tem que ser desejos factíveis, tangíveis, que eu possa alcançar. E o desejo de que toda pessoa perdida seja salvo é algo alcançável. Não é inatingível. Temos que desejar ardentemente que a vontade de Deus seja realizada. Isto é, que o sacrifício de Jesus Cristo não tenha sido à toa. Jesus não morreu, está vendo? Jesus morreu para que eu fosse salvo, vou na igreja, participo da ceia e está tudo bom. Está vendo como que Jesus é bom para mim? Deus é bom para mim, Deus é bom para mim, papá. Não, Deus tem que é bom para mim, mas quer ser bom para o outro. Então eu tenho que desejar, e parece que a igreja tem perdido o desejo de que outras pessoas sejam salvas. Há até a oração, mas quando eu desejo mesmo, quando eu tinha 17 anos, eu desejava fazer medicina. E desejava também ter dinheiro. Quem não gosta de ter dinheiro? E trabalhava, estudava, trabalhava, estudava, trabalhava, estudava igreja, trabalhava, estudava igreja, trabalhava, estudava igreja. Gente, isso não mata. Hoje não. Hoje, estudo tem que descansar 6 horas. Tem gente que só estuda no dia do culto. Tem que ficar estudando no dia do culto. Não, mas é que aprende mais, porque enquanto a gente está orando, Deus está ministrando lá. Tem gente que é isso. Olha só, não sou eu não. Muita gente estudou, trabalhou e ficou na igreja, não morreu e está sendo bem-sucedido. Mas tem gente que não pode fazer mais nada. Eu desejava, mas eu desejava as duas coisas, então eu tinha que trabalhar e tinha que estudar, tinha que sábado estudar, tinha que abrir mão de coisas. Mas chegou uma época que eu disse, eu não posso mais trabalhar, então eu tenho que ficar duro, porque meu pai não tinha como me dar dinheiro. Então eu tenho que ficar duro em casa, sábado, somente a igreja. E o que eu tenho que fazer? Estudar, 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 porque eu desejava. Agora tem pessoas que desejam, mas nada fazem para que aconteça. Não adianta ficar só orando, você tem que desejar, e esse desejar significa fazer alguma coisa, fazer por onde. Eu desejo que as pessoas sejam salvas. Ontem eu estava andando na praia, no Campo São Bento, e tinha gente lá, tinha jovem falando para jovem, tinha jovem contando história mundana para criança, tinha gente espírita entregando livros de espiritismo, tinha gente fazendo de tudo. Não tinha crente falando de Jesus. Porque falta o quê? Não, mas sábado e domingo nós vamos estar orando por eles. Não, nós estamos orando, mas temos que desejar, temos que ir lá buscá-los. É esse desejo que seja realizado, é eu me empenhar para que seja realizado, é dar a sua vida por ele. Não pensa que a obra de Deus não gasta a nossa vida, a obra de Deus gasta a nossa vida. Se eu pegar a minha vida e olhar para trás dos meus 61 anos, eu gastei a minha vida, deixei coisas para servir a Deus. E não, isso não é mérito, é obrigação.
Não estou falando isso para que você ache que eu sou bom, não. Eu não fiz mais do que eu devia. Porque para fazer a obra de Deus, nós temos que abrir mão de coisas na vida. Coisas da nossa vida pessoal. Eu tenho que gastar a minha vida em prol do reino de Deus. Em que você tem gastado a sua vida? Em que você tem gastado a sua vida? Se colocar a sua vida numa balança com relação do que você tem usado para servir a Deus, em relação ao que você faz para servir a você, para que lado que tende? Então, o plano de Deus é salvar o perdido, interceda por ele, se coloque na brecha por ele, deseje, faça por onde para que esse plano seja realizado, gaste a sua vida por ele. Durante nesses dias tem vindo pessoas necessitadas. E sabe o que está acontecendo? Pessoas que estão, vamos dizer assim, melhores e que querem vê-las libertas, estão vindo para ajudar que elas sejam libertas. Aonde eu entro nisso? É fazer essas coisas, é falar do reino, é orar, é dar uma palavra, é confrontar, é abraçar, é fazer o que Deus está querendo. A motivação de Daniel para se lançar em oração intercessória por aquele povo não era uma oração comum, não era uma oração, Deus, obrigado, porque agora eu entendo que 70 anos nós vamos ser livres. Não, ele começou a interceder pelo povo. Era justamente o desejo ardente de ver os propósitos de Deus cumpridos naquela nação. E a igreja precisa orar desta maneira ardente. É um desejo ardente de ver o propósito de Deus cumprindo nesta igreja. Amém? Cumprindo em outras igrejas, vai cumprir. Mas eu pastoreio você. Então, que o desejo de ver, mas um desejo ardente, de Deus cumprir as suas promessas, cumprir os seus propósitos, realizar os seus milagres aqui nesse lugar. Deus tem mostrado, é aquele hino, né? O pouco que temos visto não passa de gotas diante do que Deus tem para nós. E o problema é que nós nos contentamos com gotas. Nós contentamos com migalhas. Deus tem muito e muito mais para nós. Deus prometeu livrar aquela nação. Era uma promessa que Deus tinha falado a Jeremias. Mas mesmo assim Daniel foi orar para que ela fosse cumprida. Deus prometeu livrar, busquemos o livramento. Deus prometeu que todo que crer será salvo. O que Paulo diz? Por que as pessoas não creem? Porque o mundo é cruel, o diabo está fazendo isso. Não. Como crerão se não tem quem pregue? O problema não é o diabo. O problema é que as pessoas não creem. Porque são poucos os que pregam. São poucos os que anunciam. Deus prometeu abundância para a nossa vida. Quando nós oramos e entendemos o propósito de Deus, quando estudamos a palavra de Deus, quando lemos na palavra de Deus, Deus prometeu abundância. Busquemos a abundância. Parece que existem pessoas que se contentam com a miséria. Eu não estou querendo que você seja ganancioso, mas que você tenha uma ganância espiritual saudável em ser ricamente abençoado por Jesus Cristo. Que não seja uma pessoa acomodada. Deus nos prometeu curar, busquemos a cura. Mas isso daí foi coisa do passado. Às vezes nós pentecostais cremos menos do que os tradicionais na cura, porque nós falamos que eles não creem e nós não praticamos o que queremos e dizemos que a gente crê. Jesus quer curar as enfermidades. Isso não são palavras do Antigo Testamento, são palavras do próprio Jesus. São palavras dos apóstolos. Tem alguém enfermo? Traga. Os presbíteros vão orar.
Vão orar para quê? Para que elas sejam curadas, não tem nem dúvida. O apóstolo está dizendo, traga para que sejam curadas. Então a igreja tem que compreender e buscar a cura. Deus promete te livrar das mãos dos escravizadores desta vida. O sistema que nos escraviza, o sistema que te coloca trabalhando todo dia, 24 horas por dia, o sistema que não te dá folga para você servir a Deus. Se eu bobear, eu não sirvo a Deus. Esses dias, sexta-feira, internou um amigo, conhecido de muitos da antiga, que ele foi um jogador de futebol da seleção brasileira de 70. E ontem, vi o estado da gravidade, sexta-feira, e eu falei assim, poxa vida, eu tenho que vir aqui sábado e domingo. Depois eu disse assim, não, sábado e domingo eu não tenho que ir. Porque sábado e domingo eu não posso ser escravo da minha profissão. Às vezes, até mesmo na igreja, a gente não resolve todos os problemas das pessoas, porque a gente não pode ser escravo da nossa profissão. Hoje, teoricamente, eu teria que estar trabalhando. Mas eu prefiro pagar para alguém trabalhar, para eu estar na casa do Senhor. Vai me fazer falta? Vai. Mas o que eu recebo aqui é muito mais do que eu ganharia lá. Porque Deus está com a gente. Então, eu não posso ser vítima do sistema. Vítima do sistema educacional que eu falei aí, de jovens e adultos, que parece que a igreja se apaga. E eu fico preocupado com isso, que a maioria dos jovens da minha época, que entraram em faculdade e começaram a se dedicar extremamente à faculdade, deixando de lado a igreja, abandonaram Cristo. Porque todos nós sabemos que a faculdade é um problema, é uma coisa necessária, mas é um problema principalmente nos dias de hoje. Então eu tenho que crer, entender na palavra de Deus, que Deus está comigo, Ele não vai me desamparar, que eu não posso ser escravo. Daniel entendeu, Israel não pode ser escravo da Babilônia. Nos dias de hoje, a igreja não pode ser escrava do sistema deste mundo, da Babilônia desse mundo. Amém? Então busque a Deus para que essa vida seja abundante em você. Busque a Deus. Priorize Deus. Compreendeu a palavra de Deus hoje é salvar o perdido, como Daniel compreendeu as palavras de Jeremias? Vamos correr agora para a oração. Vamos confessar os pecados da nossa cidade. E não dizer simplesmente, Senhor, perdoa o pecado dessa Niterói pecadora. Porque olha só, eles têm pecados e nós temos os nossos. Então é dizer, Senhor, perdoe o pecado da nossa cidade, da minha cidade. Eu também estou junto. Eu desejo, mas eu não desejo simplesmente orando, eu desejo agindo. E eu vou dar a minha vida. Aquele que quer ganhar a sua vida, perde. Mas nós precisamos perder. O Evangelho fala muito de ganhar, ganhar, ganhar. Mas o que você já perdeu na sua vida para Deus? O que você já perdeu? Eu tenho que olhar para trás e dizer assim, puxa vida, eu perdi isso. Espera aí, perdi para servir a Deus. Então que Deus seja louvado. Amém?